Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Papo Animal fez uma viagem muito legal. A gente veio aqui para Sorocaba, exatamente no Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. Para quem não sabe, o Zoológico Quinzinho de Barros, ou simplesmente o Zoo de Sorocaba, é um dos zoos mais famosos e mais completos do país. Faz um trabalho maravilhoso de conservação, de reprodução de espécies ameaçadas, de educação ambiental, enfim, um zoológico completo. Então eu convido vocês agora a um passeio maravilhoso no Zoo de Sorocaba, junto com a minha amiga bióloga Luana. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha amiga Luana. Luana é a bióloga responsável pelo departamento de aves aqui do Quinzinho de Barros, do Zoológico de Sorocaba, né, Luana? Isso aí. Luana, agora é uma época muito feliz para a gente e ao mesmo tempo nem tanto, porque é uma época que intensifica a reprodução das aves de natureza, né? Exatamente. Então, chegou a primavera, a bicharada começa a reproduzir. E aí o que acontece? O zoológico acaba recebendo, por diversas situações, bebês órfãos, né? Isso. Então, de repente, bicho que caiu do ninho ou que aconteceu algum incidente, né, alguma coisa, então a gente acaba recebendo vários filhotes nessa época do ano. Agora a gente fala que é época principalmente das corujinhas, tem bastante. E aí, assim, Luana, por mais que as pessoas que estão nos vendo, a gente sabe que, por exemplo, corujas são animais carnívoros, mas naturalmente a gente sabe que se você der, tipo, carne vermelha, que nem a carne do bife que a gente come, o animal vai ter problema. Então vocês têm toda uma dieta também especializada para esses filhotes. Como é que vocês alimentam essas corujinhas, assim? Sim, É então... rato picadinho? Como é que é? Então, o que acontece? A gente tem um protocolo de alimentação de filhotes, né, que tem que ser seguido, porque senão os animais, na natureza, eles têm a dieta de corpo inteiro, que a gente fala, né? Então, eles comem víscera, eles comem... até os pelos eles ingerem, né, para depois fazer aquelas pelotas de regurgitação, no caso dos rapinantes. Eles comem pedacinhos de ossos. Então, se a gente não dá uma dieta completa, esse animal pode ter falta de diversos nutrientes e ele vai ficar doente. Então, logo que ele chega, nos primeiros dias, às vezes a gente até suplementa com cálcio mesmo. Então, o que a gente faz? A gente dá ou rato ou pintinho, né? Os pedacinhos e tudo mais com vísceras, pedacinhos pena, de osso, pelo. pena, pelo, tudo isso. E se a gente dá a carne, a gente coloca um suplemento vitamínico que tem já aí uma série de nutrientes que o animal precisa. Bacana. Então, isso é mais para as pessoas entenderem que existe toda uma ciência por trás de cuidar de filhote. Porque há um tempo atrás houve uma polêmica aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, de uma determinada protetora que resgatou uma coruja e alimentou essa coruja, como ela é vegana, ela alimentou essa coruja com uma papinha para filhote, tipo filhote sabiá, e a coruja veio a óbito. Então, é só para entender que muitas vezes há necessidade de você, de repente, sacrificar um ratinho em função da saúde de um animal, né? A gente não pode querer mudar a biologia de um animal carnívoro, querer que ele vire vegetariano, né? Ou Com seja, certeza. a alimentação é correta. E a preocupação tua de fazer exatamente essa alimentação correta, com ratinhos picados, ou com carne suplementada, ou com pintinho em pedacinhos e tal, é exatamente porque a ideia é que essas corujinhas retornem para a natureza. Sim, são animais de vida livre e que são da nossa região, né? Que é uma coisa muito importante de ser dita. Então, se eles são da nossa região, eles são provenientes de vida livre, a gente vai criar esses bichos até que eles empenam, tenham condições de voar. Eles vão ser colocados em recintos maiores quando eles estiverem todos empenados para treinar voo. Legal. Porque o que acontece? Se você tem um bicho de gaiola e você solta na natureza, isso à primeira vista pode parecer uma coisa maravilhosa, mas esses bichos eles não têm nenhuma musculatura fortalecida para voar. Então eles vão voar 2 metros e vão cair ali na esquina e provavelmente não vão sobreviver. Então a gente tem que ter uma recuperação, uma reabilitação desse animal para depois pensar em voltar o bicho para a natureza. Agora, isso eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que a gente pode ver. Por exemplo, vocês fazem esse trabalho lindo aqui de reintrodução da maioria dos animais que vocês podem, né? Eu já soube que o Zoológico de Sorocaba já esteve envolvido com soltura de onça parda, com soltura de lobo-guará, tamanduá-bandeira. Todos os animais que chegam pela polícia ambiental, ou por queimada, ou porque são atropelados, vocês recuperam e soltam. Isso. Isso eu acho um dos trabalhos mais lindos que os zoológicos estão fazendo, que as pessoas não têm a mínima noção do que acontece, né? O pessoal lá do Zoológico de Bauru também, o que eles fazem de trabalho de reintrodução de animais, ou seja, grandes zoológicos do Brasil fazendo esse trabalho. Agora, Luana, essas aves, como você falou, são aves urbanas, essas corujinhas, né? São aves Elas urbanas. vivem por aqui mesmo, aqui no bairro, na praça, elas criam, dentro do zoológico mesmo, elas criam nessa parte vegetal do zoo, né? Então, soltura por aqui. Agora, uma dúvida.
Aves de rapina, para o pessoal que está nos assistindo, aves de rapina são aves caçadoras, são predadoras. Isso. Vocês ensinam elas a caçarem também antes de soltar? Vai colocar presa viva, tipo ratinho, inseto, para elas aprenderem a fazer o bote e caçar, para depois serem soltas? Também tem essa preocupação? Então, o que que acontece, né? Essas pequenas corujas, elas comem bastante inseto. Então, a gente pode fazer com grilo, com barata, esse tipo de coisa. E em relação às presas vivas, hoje existe, né, preconizado mundialmente em relação ao bem-estar, que o fornecimento de presas vivas é justamente utilizado nesses casos. Reabilitação de bicho. Para caça, Para né? caça, né? Reabilitação de caça para os bichos. Ou em casos de animais com apetite muito seletivo, porque estão se recuperando de alguma doença e tudo mais. Então, a gente pode fazer, ou a gente pode até criar uns outros artifícios, tipo amarrar com uma cordinha aí, puxando, dar um movimento nessa carne ou no pedacinho de presa abatido. Então, a gente utiliza vários artifícios para que esse animal fique apto para voltar a caçar. Então vocês estão vendo, pessoal, que há toda uma preocupação, não só de cuidar do filhotinho com uma dieta correta para que ele fique forte, depois ele vai para um viveiro grande para ele poder desenvolver musculatura peitoral para voar, e depois disso ele aprende a caçar, e só assim, depois que eles tiverem, que a Luana e a equipe dela tiver certeza que o animal está apto, ele vai para a natureza. Agora, você estava me falando também que fora as corujinhas também está chegando muito passeriforme, né? Agora Sim. pica-pau, sabiá, um monte de coisa, né? Sim, vários. E aí o que até a gente tem conversado, né? A equipe técnica tem conversado, é que esse ano a gente tem recebido mais pica-paus do que o habitual. Então, isso nos leva a pensar, por que será que esses bichos estão chegando mais? Será que estão destruindo mais o habitat onde eles vivem? E eles estão começando a vir para a zona urbana, né? Exatamente, eles estão se aproximando mais das cidades e das pessoas, então é uma coisa a se pensar, a se estudar para descobrir o porquê, né? Legal. Agora, ó, todo mundo está assistindo a gente, sabe o que eles estão loucos? Pra Para ver ver os seus filhotes. filhos. Vamos lá? Vamos. Bom, Luana, a gente está aqui agora na sala dos seus bebês, né? Isso. Aqui nós temos basicamente só aves, tem um réptilzinho, outro. Bom, eu não quero te atrapalhar porque eu sei que a galerinha está com fome. Fica Tá. à vontade aí. Então vamos alimentar as corujinhas agora. Essa é aquela corujinha que a gente chama de caburezinho, corujinha de orelha, que é bem urbana, né? É, a corujinha do mato, né? Que é a Megascopus coliba, que é o nome científico dela. Então, enquanto elas são bem pequenininhas, a gente dá os pedacinhos de carne ou de pentinho de rato. Aqui a gente tem a carninha com aminomix, que é o suplemento, né? Vitamínico e tudo mais. E a gente vai dando na pinça até que elas aprendam a comer sozinhas no Que pote. bonitinha, nenenzinha. Olha pra câmera. Vou fazer assim. Essa é uma espécie de corujinha que, claro, ela pega animais, vertebrados também, mas ela é especializada mesmo em comer insetos. Então ela gosta de grilos grandes, gafanhotos, cigarras, né, libélulas, mas também pega uma lagartixa, um sapinho pequeno, um camundonguinho, mas a paixão delas são insetos mesmo. E aí, pessoal, por exemplo, as corujas são carnívoras, mas aí se a Luana for cuidar do pica-pau, já é uma papa também na base carnívora, porque o pica-pau é insetívoro, mas diferente a comida. Aí vai dar pro filhotinho de bem-te-vi, é outro tipo de comida. Vai dar pro sabiá do campo, é outro tipo de comida. Então são vários alimentos diferenciados que você tem que preparar aqui, vários tipos de dieta. Aí, pessoal, sabe o que é louco? Vocês estão vendo aqui, tem uma escadinha de coruja. Coruja é uma ave que tem um comportamento diferente da maioria delas. Por exemplo, se ela põe um ovo hoje, ela começa a chocar. Daqui a 3 dias ela põe outro ovo e começa a chocar. Ou seja, vão nascer corujinhas em tempos diferentes. Então você olha num ninho de coruja, tem desde corujinha pequenininha, irmã, até uma já quase grandona empenada, que é a que está mais velha que foi o primeiro ovo que foi colocado. Então, você olha um ninho de coruja, parece uma creche, uma criança de cada tamanho, mas na verdade são todos irmãos. Então, tá vendo, gente? Tem toda essa coisa de evolução aqui, a gente tá vendo bem. A corujinha maior já não quer mais comidinha na pinça, ela já quer comer e aprender sozinha. Ou seja, ela vai começar a aprender a comer sozinha, já é um passo para a reintrodução em natureza. Muito legal. Trabalho lindo que é feito aqui no Zoo de Sorocaba. Muito legal, Luana. Legal, né? Muito lindo. Então tá bom. Bom, pessoal, aquela corujinha, aquela família de corujinhas que ela cuidou é uma outra espécie. Essa já é uma corujinha diferente. Você repara que tem um olho bem amarelo. Essa é uma coruja, inclusive,
Olha só como a natureza tem suas exceções. Você acredita? Essa é uma coruja que voa de dia. É normal você ver ela em atividade durante o dia. As pessoas pensam que toda coruja é noturna. Nem todas. Algumas são diurnas e crepusculares e outras são exclusivamente noturnas. E essa é uma que você vê, tudo que é poste de pasto, elas estão paradas lá tomando conta. E elas chamam de coruja buraqueira porque ela não vive nas árvores como as outras. Ela vive no solo e faz uns buracos no chão e cria os filhotinhos dela embaixo da terra, tipo um tatu, assim. Então, coruja buraqueira porque ela vive nos buracos. É uma outra espécie. É a tenicuniculária. E é um bichinho muito legal. Vocês reparem uma coisa, essa já está com asinha também, que nem a Luana falou. Então ela já está mais chata para comer. Por quê? Já está se achando grande, já está se achando adulta, acha que pode comer sozinha. Então logo, logo essa aí também vai passar a dar menos trabalho para os cuidadores, porque vai comer sozinha, né? Exato. E isso é um passo para adaptação à vida livre, entendeu, pessoal? São várias etapas, super trabalhoso, mas... Fala a verdade, Luana, não é a coisa mais gratificante do mundo você poder soltar essa corujinha e saber que você foi responsável por isso? Com certeza. Que muitos dos animais que a gente recebe, se não tivessem essas intervenções e esses cuidados, eles não sobreviveriam, né? Então a gente percebe que o nosso papel ele é bem importante Muito importante. para os bichos, né?